E salve, salve, meu povo querido, gente linda do meu coração. Dessa vez, nós nos encontramos para conversarmos, para trazer alguns comentários, na verdade, sobre a prova do TJ de São Paulo. Eu tenho certeza que você que assistiu às nossas aulas conseguiu gabaritar e gabaritou muito bem todas essas questões. Então, nossa intenção aqui é rapidamente trazer os nossos comentários para que isso possa acalmar o coração de vocês e vocês possam dizer: Cris, passei na minha prova. Eu tô doido para ouvir esta frase: Cris, fui aprovado. Oh, meu Deus do céu! Mas sem demora, vamos ao que nos interessa. Olha só, as questões de constitucional começaram ali a partir da questão 45, né? Foram 7 questões, da 45 até a 51. Então vamos aqui direto ao que nos interessa. Na primeira questãozinha, questão 45, ela diz assim: sobre as ações constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Olha, a primeira coisa, temos que marcar o item correto, tá? O item correto. Na letra A, ele diz assim: o autor da ação popular, atuando de boa fé, é isento do pagamento de custas, mas está sujeito aos ônus de sucumbência. Calma lá, questãozinha errada. O artigo 5º, inciso 73, diz o contrário. Diz que o autor da ação popular, que é o cidadão em gozo dos direitos políticos, tá? Ele só vai pagar as custas e os ônus de sucumbência se ele agir de má fé. Então, se ele atuar de boa fé, ele está isento do pagamento de custas e também do ônus sucumbenciais. Essa questãozinha errada, né? Na letra B, ele diz assim: a associação legalmente constituída em funcionamento há 2 anos detém legitimidade para impetrar o mandato de segurança coletivo em defesa do interesse dos seus associados. Letra B é a nossa resposta. Olha só o que o artigo 5º, inciso 70 fala. Podem propor o mandado de segurança coletivo quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos aí 1 ano. Ora, essa associação já tem 2 anos. Então, ela já tem sim a legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Marque aí comigo, letra B de boa prova para você. Né? Aqui o erro está aqui no finalzinho, né? Na letra C, ele diz assim: mostra-se cabível habeas data para o acesso e retificação de informações contratuais do impetrante constante de empresa privada sem caráter público? Não. Essas informações devem estar aonde? Devem estar em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É o que fala o artigo 5º, inciso 72. Olha aqui mais uma. São sempre gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança? Olha, para você que assistiu às nossas aulas, inclusive até já sabe da nossa dancinha. Os habeas são gratuitos, os mandados são pagos. Os habeas são gratuitos, os mandados são pagos. O que de fato são gratuitos seria o habeas corpus e o habeas data. O mandado de segurança e o mandado de junção são pagos. E a ação popular? Regra, gratuita, salvo se for comprovada má-fé do autor da ação. Na letra E, ele diz assim: é admissível habeas data na hipótese de inviabilidade do exercício do direito, dos direitos por falta de norma regulamentadora? Falta de norma regulamentadora, que ação é essa? MI. Sempre que houver falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional, você já sabe que a resposta a ser aqui apontada é o mandado de injunção. Essa questãozinha 45, marque aí comigo a letra B de boa prova para você. Olha, eu sempre digo uma coisa: remédios constitucionais é uma questão certa aí nas nossas provas, tá? Você percebeu aqui nessa nossa questãozinha, tá? Vamos então aqui para mais uma questão. Olha só o que nós temos na próxima questãozinha. Questãozinha 46, né? Questãozinha
46. Ele diz assim: a autoridade municipal, no período noturno, pretendia fazer uso temporário da propriedade particular pertencente a Joaquim, diante de uma situação real de iminente perigo público, mas Joaquim resolveu, sustentando a inviolabilidade do domicílio, muito embora domiciliado em outro imóvel, sobre a hipótese narrada, assinale a alternativa correta à luz da Constituição de 88. Beleza, vamos aqui comigo, tá? A Constituição, sobre o direito, sobre a casa é um asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Além disso, quando nós falamos sobre a propriedade tem que atender uma função social, E detalhe, o Estado pode até desapropriar, alegando necessidade, utilidade pública, e aí nesse caso caberia uma indenização. O que acontece aqui, olha só, é que estamos diante de um iminente perigo público, tá? E no caso do iminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade particular? Pode, inclusive cabendo uma indenização ulterior caso haja dano. É o que aconteceu aqui. A autoridade municipal pretendia usar temporariamente a propriedade particular de Joaquim. Joaquim não morava lá, e estávamos diante de um iminente perigo público. Aí Joaquim, mas não pode usar minha propriedade por causa da violação domiciliar. Meus amores, toma cuidado com isso, tá? Neste caso, a autoridade competente pode sim usar da propriedade particular, garantindo-se, claro, nesse caso, ao Joaquim uma indenização ulterior se houver dano. Nesse caso, letra A diz que a Constituição equipara, para fins de proteção, propriedade casa, não admitindo o uso temporário. Não, a Constituição diz que, no caso de iminente perigo público, a autoridade pode sim usar da propriedade particular, tá? Na letra B ele diz que é permitido o uso da propriedade e diante da situação emergencial não há previsão de indenização anterior, não. Se usar, tem que pagar a indenização anterior. Olha aqui mais uma. A Constituição somente autoriza o uso da propriedade particular pelo poder público no período diurno. Não, a Constituição não fala sobre isso, não, Não é violação domiciliar, não, é outra coisa aqui. É autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus à indenização decorrente do uso, mesmo não ocorrendo dano? Claro que não. Marquei comigo a letra E. Esse é o nosso gabarito, A autoridade agiu corretamente a autoridade municipal, pois no caso de iminente perigo público, a autoridade pública pode usar da propriedade particular mediante indenização ulterior, se houver dano. Então, questãozinha 46, marque aí comigo, letra E de eu vou passar. Vamos para mais uma? 47 diz assim: assinale a alternativa que contempla penas admitidas na Constituição. Olha, nós temos algumas penas que são penas permitidas e penas não permitidas. Penas permitidas: privação de liberdade, ok, Privação de liberdade. Interdição de direitos, ok. Aliás, nosso gabarito já é esse, Perda de bens, é possível. Banimento é pena proibida, tá? Suspensão dos direitos políticos, pode. Pena em caráter perpétuo, não pode, tá? Prestação social alternativa, pode. Pena de trabalho forçado em caso de guerra, não, tá? Aliás, trabalho forçado não pode. E pena de morte não pode, salvo no caso de guerra declarada. Pena de morte em caso de guerra declarada também não pode, Cassação dos direitos políticos, cassação não, a suspensão dos direitos políticos pode. De fato, de acordo com a nossa Constituição, na 47, você marcaria aí comigo a letra A de amorzinho, beleza? Vamos então para mais uma. Nós tivemos duas questõezinhas ligadas à administração pública e uma delas é essa daqui, 48. A questão 48 diz assim, olha só.
de acordo com a Constituição Federal de 88, nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, o servidor público estável, com demissão invalidada por sentença judicial, será reintegrado e o eventual ocupante da vaga será reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, não, sem direito à indenização, tá? Sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza, tá? Sem o direito à indenização. B. Após 3 anos de efetivo exercício, adquire a estabilidade. Nada dispondo a Constituição sobre a necessidade da avaliação especial. Nós falamos, inclusive, na nossa revisão, né? Para se garantir a estabilidade, ele tem que passar pela avaliação especial de desempenho, né? A Consul fala sim sobre isso. Errado. Olha mais uma. Adquire a estabilidade após 2 anos. Não vou nem continuar. Nós falamos, não confunda vitaliciedade com a estabilidade. A estabilidade se adquire após, olha só, 3. Estabilidade, 3. Vitaliciedade, 2. Então, a estabilidade se adquire após 3 anos de efetivo exercício, né? E após avaliação especial, estabilidade especial de desempenho por comissão especialmente instituída para essa finalidade. Tá errado aqui porque não é 2, tá? 3. Letra D. Estável. O servidor público estável perde. Olha essa. O servidor estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica. A perda se dará por uma avaliação periódica. Lembra disso que eu fiz esse bizu na sala. Aliás, na revisão, né? Só que não é na forma da lei ordinária, tá, turma? É na forma da lei complementar. Tá? É na forma da lei complementar. De fato, o gabarito da questão 48, marquei comigo a letra E. Estável, o servidor público estável em disponibilidade em caso de extinção ou declarada de desnecessidade do cargo, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. É isso aí. Marquei comigo letra E de eu vou passar nesta prova. Eu quero que você me dê respostas boas logo, logo, tá? 49. A questão 49, eu particularmente achei a questão mais pesada, sabe, pessoal? Essa 49, eu vou pegar, inclusive, aqui a nossa Constituição para a gente ter aqui um auxílio. Olha só, vamos aqui comigo, tá? Ele diz assim: sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, conforme a Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Letra A. Não há possibilidade da percepção de mais de duas aposentadorias a contar do regime de previdência social. Isso é falso. Tá? Primeiro, que nós temos previsão sobre isso lá no artigo 40, parágrafo 6º. E é falso, tá, turma? Porque, por exemplo, salvo nos casos de cargos acumulados, porque nós temos em algumas situações em que nós podemos acumular cargos, né? 2 de professor, 1 de professor como técnico científico, 2 na área de saúde. Então, se você é servidor em 2 concursos, né, em 2 cargos que podem ser acumulados, é óbvio que você vai receber as 2 aposentadorias. Então, não há possibilidade de perceber mais de uma aposentadoria? Tem, se você se enquadrar nos cargos acumuláveis. Questãozinha aqui errada, né? Olha aqui mais uma. Há a obrigatoriedade de fixação de critérios de idade e tempo de contribuição diferenciado para as categorias de agente penitenciário, agente socioeducativo e de policiais. Essa daqui é muito boa. Eu tenho a previsão, a previsão dessa daqui, eu vou até já gabaritando aqui com você, né? Aqui tá, deixa eu apagar esse daqui. Aqui também tá errado, tá? Porque ela diz que é obrigatória. Não, isso é uma possibilidade. A primeira, a nossa letra A, ela tem previsão
lá no artigo 40, parágrafo 6º, tá? E aqui é novidade, tá? Trazida na reforma que nós tivemos em 2019. Então, o artigo 40, parágrafo 4º, diz assim, deixa eu pegar até aqui o nosso artigo 40, 4º. Artigo 40, parágrafo 4º. Pronto, olha só, ele diz assim, ó. Poderão ser estabelecidas por lei complementar dos respectivos entes federativos idade e tempo de contribuição diferenciada para a aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial de órgão. E ele vai continuar. A Constituição Federal não diz que isso é obrigatório. Ela diz que cada ente federativo poderá fazer isso. É uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Beleza? Cuidado com isso daí. Prossigamos, né? Na letra C, ele diz assim: a aplicabilidade do regime da Previdência Social aos agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado de livre nomeação e de livre exoneração e aqueles ocupantes de cargo temporário, inclusive de mandato eletivo ou emprego público. 49, letra C, é o nosso gabarito. Inclusive, isso é basicamente a literalidade do artigo 40, parágrafo 13, tá? Parágrafo 13. Vamos então ver porque as duas estão erradas. Então, o gabarito dessa questãozinha já marca comigo, letra C de com certeza eu passarei dessa prova. Todos os servidores públicos ocupantes da categoria de magistério terão idade mínima para a aposentadoria reduzida em 5 anos. Todos não, tá? A Constituição Federal, lá no artigo 40, parágrafo 5º, artigo 40, parágrafo 5º, tá? Lá no artigo 40, parágrafo 5º, ele vai dizer assim, olha só, deixa eu pegar aqui, parágrafo 5º. Os ocupantes de cargos de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação, né, à aplicação dos dispostos, desde que comprove tempo de serviço nas funções de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio, fixado na lei complementar. Então, cuidado, professor universitário, por exemplo, não entra nesta categoria. Portanto, questãozinha errada. E na letra E, né, ele diz assim, ó, há a possibilidade, mediante lei complementar, de categoria profissional dos servidores públicos estar sujeito integralmente a critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria, no caso de exposição a agentes químicos, aliás, no caso, isso, tá? No caso de exposições a agentes químicos prejudiciais à saúde. Esse texto, tá? Ele se encontra no parágrafo 4º do artigo 40, vou até anotar logo aqui, artigo 40, parágrafo 4º-C, tá? Que diz assim, olha só, poderão ser estabelecidas, por meio de lei complementar, do ente federativo e não da categoria, tá? Do ente federativo, né? Idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de servidores cuja prática sejam efetivas a agentes nocivos, né? Efetiva a exposição a agentes nocivos, físicos. Esse projeto de lei não é apresentado pela categoria dos servidores públicos, tá? É mediante o ente federativo, tá? Mediante o ente federativo. Portanto, nesse caso, de fato, marque aí comigo a letra C de com certeza eu passarei nesta prova. Vamos para mais uma? Olha, essa daqui também eu falei na revisão, tá? Essa daqui. Sobre a estrutura do Poder Judiciário e respectiva jurisdição, assinale corretamente à luz da previsão expressa no artigo 92 da Constituição Federal, tá? Então vamos aqui comigo. Ele quer saber quem é que é órgão, né? Sobre a estrutura. Então, o Conselho Nacional de Justiça, é considerado um órgão, né? Um órgão do Poder Judiciário com sede jurisdicional equivalente aos tribunais regionais federais. Não, tá? Até porque
observe que o CNJ tem uma jurisdição em âmbito nacional, beleza? Juiz de paz está expressamente previsto como órgão do Poder Judiciário. Não está no artigo 92 isso não, bebê, tá? Juiz de paz não é órgão do Poder Judiciário. A Justiça Desportiva é considerada órgão do Poder Judiciário com autonomia em âmbito de jurisdição nacional. Também não, tá? Justiça Desportiva não faz parte do Poder Judiciário, tá? Apesar de ter o nome de Justiça, não faz parte do Poder Judiciário. O Tribunal Federal de Recursos, que órgão é esse? Tem sede na capital federal e jurisdição sobre todo o território nacional. Talvez ele quisesse falar aqui, talvez, no STF, né? Mas não, tá? O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores são considerados órgãos do Judiciário e têm sede no Distrito Federal. Perfeito, né? Letra E é a nossa questãozinha a ser marcada. E para finalizarmos, na última questãozinha, que é a 51, olha que coisa linda que nós temos, essa questãozinha básica sobre nacionalidade. Tema também que eu falei que ia cair na prova, tá? Ele diz assim: assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição de 88. Letra A. Brasileiro naturalizado pode ocupar cargo de ministro de Estado de Defesa. Falso. Nós sabemos que o artigo 12, parágrafo 3º, traz o rol dos cargos que são privativos de brasileiros natos. E o cargo de ministro de Estado da Defesa é um cargo que só pode ser ocupado por brasileiro nato. Só lembrando, são cargos privativos de brasileiro nato, nosso mp3.com, tá? Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreira, diplomáticos, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Olha aqui mais uma. Letra B. A vedação de acesso de brasileiro nato é restrita a cargos federais e carreiras diplomáticas? Também não, tá? Toma cuidado. Observe que carreira diplomática, de fato, né, um brasileiro naturalizado não pode ocupar, mas cargos eletivos federais pode. Por exemplo, o naturalizado pode ser deputado federal? Pode. O que ele não pode ser é presidente da Câmara de Deputados. Ele pode ser senador federal? Pode. O que ele não pode é ser presidente do Senado. Questãozinha também errada, né? O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro, que vier residir no Brasil e optar, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, será considerado brasileiro naturalizado? Não. Será considerado brasileiro nato, né? O nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não estão a serviço, pode ser o pai ou a mãe. Eu tenho duas possibilidades. Ou os pais fazem o registro lá na repartição brasileira competente, ou o nascido vem residir no Brasil e optar a qualquer tempo, a qualquer momento, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, ele fica nato, né? Letra D. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de ministro do STJ. Perfeito, pode. Porque o cargo de ministro do STJ não é um cargo privativo, não é um cargo privativo de brasileiro nato, né? Do STF é diferente. Todos os ministros do STF têm que ser obrigatoriamente brasileiros natos, né? A vedação, letra E, a vedação de acesso ao cargo de Procurador-Geral da República para brasileiro naturalizado. Não, não é essa vedação, tá? Não é essa proibição. De acordo com a nossa Constituição, o Procurador-Geral da República não necessita ser obrigatoriamente brasileiro nato, não há previsão na nossa Constituição. Então, na questãozinha 51, marque aí comigo, letra D de doido para passar logo nesta prova. Povo lindo, é o seguinte, eu espero que você tenha conseguido gabaritar todas as suas questõezinhas, tá? Eu espero também que você em breve me dê boas notícias da sua aprovação. Para você,
Beijo no coração e bons estudos.